Olá, tudo bem? Espero que tenham tido uma boa semana. Espero que vocês tenham também tido a oportunidade de se debruçar sobre a Bíblia e estudar os textos indicados. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Antes disso, devo pedir a você que ainda não se inscreveu para que você possa fazer no nosso canal e receber os estudos que estamos fazendo. Ainda peço para que vocês compartilhem com amigos, parentes, conhecidos, esse estudo, para que nós possamos ter mais pessoas usufruindo dos benefícios do conhecimento da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo agora. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, pelo versículo 1. Vamos lá ver, vamos verificar o que nos diz esse versículo. Diz a palavra do Senhor. Capítulo 6, versículo 1, quando da instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração das helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Chama-nos a atenção nesse versículo 1 o caso das viúvas. O Antigo Testamento requeria cuidados pelos pobres e necessitados, a exemplo do Salmo 9, versículo 18. Essa atitude é vista na ação social que acontece em Atos, capítulo 2, versículos 44 e 45, e ainda no capítulo 4, versículos 34 a 37. Vamos ver o que nos diz Atos 4, de 34 e 35. Diz a palavra: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Aqui, o velho problema da discriminação tinha emergido. Eram consideradas forasteiras as viúvas dos judeus gregos pelos judeus nativos e assim não estavam recebendo a sua porção na distribuição de alimentos, provavelmente deixada em parte da generosa doação que nós vemos em Atos capítulo 4, versículos 34 até 37. Vamos continuar nosso estudo lendo o versículo 2. Acompanhe. Atos 6, versículo 2 nos diz: então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Aparece nesse versículo 2 algumas expressões interessantes. Primeiro, fala sobre os 12. Referia-se aqui aos apóstolos, incluindo Matias, que foi eleito no capítulo 1, versículo 26 de Atos dos Apóstolos. Outra palavra que nos chama a atenção também nesse versículo são os discípulos. A primeira das várias vezes que os crentes são chamados discípulos é esta vez. Paulo não usa esse termo para identificar os cristãos posteriormente. Ainda no versículo 2 aparece a expressão Palavra de Deus. Nessa organização inicial da Igreja, no Novo Testamento, 2 ministérios estão listados. O ministério da palavra e oração, no versículo 4, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e o ministério de satisfazer as necessidades físicas do povo, tal como servir à mesa. O verbo grego é diakonel, isto é, servir, da qual deriva a palavra diácono que nós conhecemos hoje. O ofício de diácono, que pode ter tido seu começo aqui, é descrito, melhor dizendo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, dos versículos 8 até o 13. Vamos ver mais. Versículos
3 e 4 do capítulo 6. Acompanhe na sua Bíblia. Diz a palavra no versículo 3: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E versículo 4: E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Chama atenção as palavras 7 homens. Os membros da igreja elegeram os 7 e os apóstolos os ordenaram, pela oração e também pela imposição de mãos. Nós vamos ver no capítulo 6, versículo 6. No versículo 3 ainda aparece outra expressão interessante: cheios do Espírito. Os 2 requisitos para um ministério de serviço, em todos os tempos, são obediência ao Espírito e ação guiada pela sabedoria. Vejamos agora o que nos fala o versículo 4, quando nos destacamos aqui a expressão oração e ministério da palavra. Em Atos, capítulo 2, versículo 42, que nós já vimos, os convertidos já perseveravam na oração e na comunhão do pão. Eram elementos que os apóstolos tinham aprendido com Jesus. A comunhão de Cristo com seus discípulos, registrada no capítulo 13 de João, a ceia do Senhor, isto é, o partir do pão, registrado em um livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 17 até o 30. E a sua vida de oração pelos seus discípulos com eles, registrado no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 15, e Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13 também. Vamos ver mais uns versículos para nossa edificação, continuando o nosso estudo. Leiamos agora o versículo de 5 a 7. Estou lendo Atos capítulo 6, versículos 5 a 7, que nos diz: O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a igreja de Deus, e, em Jerusalém, se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à lei, ou melhor, à fé. No versículo 5 aparece a pessoa de Estevão. Todos os 7 homens tinham nomes gregos, o que pode indicar o fato de serem eles judeus de dispersão, embora muitos judeus palestinos também tivessem nomes gregos. Atributos são citados para o primeiro e o último dos 7. Para Estevão, o atributo cheio de fé e do Espírito Santo, que aparece em Atos capítulo 6, versículo 8, e também no capítulo 7, versículo 60. E para Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Antioquia logo tornou-se um centro de atividade missionária. O ministério posterior de Filipe, em Samaria, e com o eunuco etíope, estão descritos ainda no capítulo 8, que nós estudaremos logo mais. Leiamos agora os versículos 8 até o 10. Estamos lendo o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo 6, versículo 8 até o 10. Estevão perante o Sinédrio. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada de Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Versículo 8. Prodígios e grandes sinais. Filipe, outro dos 7, também fez milagres mais tarde, assim como os apóstolos que os haviam ordenado, conforme nós vemos no capítulo 8, versículo 6. No versículo 9 aparece a palavra sinagoga. Ela era composta de judeus libertos da escravidão, que neste caso eram de Cirene. Ainda no versículo 9, uma outra cidade, Cilícia. Era uma província romana da parte sudeste da Ásia Menor, sendo Tarso, cidade natural de Paulo, uma das suas cidades principais, conforme você pode conferir lendo Atos capítulo 9, dos versículos 11 a 30. No versículo 10, chama-nos a atenção a expressão sabedoria. Em Lucas capítulo 21, 15 diz: Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. O dom da sabedoria é utilizada com o propósito de combater aos que opuseram-se à pregação do Evangelho era falada por Jesus. Continuamos nosso estudo lendo agora o versículo 11. Atos 6, 11. Diz o texto: Então subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Embora, à luz do Evangelho, ele possa ter começado a expressar preocupação a respeito da observância vazia dos detalhes técnicos da lei, Estevão só dizia, como está evidente no capítulo 7, que nós vamos estudar ainda, que Moisés, como Jesus, e com o próprio Estevão, foi rejeitado pelo povo. Confirme isso, lendo Atos capítulo 7, versículo 35 e versículo 39. Isto não poderia ser tomado como blasfêmia contra Moisés e contra Deus também. Leiamos para nossa edificação ainda, capítulo 6, versículos agora de 12 até o 15. 6, de 12 a 15. Diz a palavra do Senhor: Sublevaram o povo, os anciões e os escribas e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Versículo 13. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Versículo 14. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará de os costumes de Moisés, nos deu. Versículo 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Versículo 13. Afirmavam que eles falavam contra o lugar santo e contra a lei. Estevão não falou contra o templo, mas somente declarou que Deus não estava confinado a um templo terreno, uma vez que o céu era o seu lar e o seu trono, conforme você pode confirmar no relato de Atos, capítulo 7, versículos 48 a 50. Estevão, na realidade, sustentava a lei mosaica e seu ensino, especialmente naquilo que apontava para Cristo vindouro, conforme lemos em Atos capítulo 7,
nos versículos 37 e 38. No versículo 14 do texto lido, Jesus o Nazareno destruirá este lugar, é o que diz. A liderança judaica tinha ouvido a mal interpretada citação de Jesus que fez ele em João capítulo 2, versículo 19, que diz: Jesus respondeu: destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Não há evidência de que Estevão tivesse conhecido ou usado esse texto que lemos agora. Entramos agora no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler primeiramente os versículos de 1 a 3. Quando nos fala da defesa de Estevão. Versículo 1, o versículo 1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Versículo 2. Estevão respondeu: para os irmãos e pais, ouvi. O Deus de glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Versículo 3. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2, nós destacamos a expressão o Deus da glória. Esse título relembra a divina glória que Deus mostrou a seu povo no templo de Moisés. A coluna de nuvem, em Êxodo capítulo 14, versículo 19. A coluna de fogo, em Êxodo 14, versículo 24, a glória do Senhor no monte, em Êxodo, capítulo 24, versículos 15 e 16, e a glória sobre o tabernáculo, em Êxodo, capítulo 40, versículos 34 e 35. No versículo 4 do texto lido, aparece a expressão na terra dos caldeus. Babilônia, no sul da Mesopotâmia, hoje conhecida como Iraque. Vamos ler um texto um pouco mais longo agora, que o assunto está bem restrito. Capítulo 7, versículos de 6 até o 13. Acompanhe. Versículo 6. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina na terra, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Versículo 7. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual foram escravos, e, depois disso, sairão daí e me servirão neste lugar. Versículo 8. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Versículo 9. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito. Mas Deus estava com ele. Versículo 10. E livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador naquela nação e de toda a casa real. Versículo 11. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Versículo 12. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. E finalmente o versículo 13 do texto. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Há aí uma expressão 400 anos. Em
Êxodo, capítulo 12, versículo 40, traz 430 anos. Mas Estevão está falando aqui em números redondos e pode ter estado seguindo o texto de Gênesis, capítulo 19, versículo 13, que traz 400 anos. No versículo 8, nós temos aliança da circuncisão. Deus estabeleceu aliança com Abraão. Ele era o pai de todo Israel, mas viveu séculos antes da vinda de Moisés. Moisés instituiu os costumes que os adversários de Estevão tentavam proteger, conforme nós podemos ler em Atos capítulo 6, versículo 14, que diz: porque eu temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Leiamos agora o versículo 14, que comentamos há pouco. Ele nos diz: então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. O texto hebraico, em Êxodo, capítulo 1, versículo 5, traz 70. Mas a tradução grega do Antigo Testamento, Septuaginta, que esse sermão está basicamente seguindo, e os fragmentos do Êxodo encontrados entre os manuscritos do Mar Morto dizem 75. A explicação dos 75 deve ser encontrada nos 5 descendentes adicionais de José, incluídos na tradução grega de Gênesis capítulo 46, versículo 20, em que 2 filhos de Manassés, 2 filhos de Efraim e um neto de Efraim foram incluídos também para dar o total de 75. Continuamos nosso estudo lendo agora versículos 15 e 16. Vamos lá. Êxodo capítulo 7, versículo 15 e 16. Leiamos. Versículo 15. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. Versículo 16. Foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Versículo 16. No sepulcro que Abraão comprara. Estevão condensou os eventos relativos às compras dos sepulcros dos patriarcas. Jacó foi enterrado na caverna de Macpela, em Hebrão, conforme se confirma lendo Gênesis capítulo 50, versículo 13. E de acordo com Joséfo, o historiador, os irmãos de José foram enterrados em Hebrom. Os ossos de José, contudo, foram colocados na terra que Jacó comprara dos filhos de Amor, conforme Gênesis capítulo 33, versículo 19. Os ouvintes de Estevão sabiam que José e seus filhos haviam sido enterrados em 2 lugares diferentes, Hebrão e Siquém. A narrativa aqui é altamente condensada. Ok, estamos chegando ao fim do nosso estudo de hoje. Mais uma vez eu conclamo a você a ler diariamente a sua Bíblia, principalmente nesses textos indicados que nós deixamos para você ler. Não se esqueça que nós precisamos cada vez mais nos aprofundarmos na palavra do Senhor para crescermos espiritualmente e descobrirmos tesouros espirituais. Mais uma vez, compartilhe estudo com seus amigos, parentes e vizinhos para que eles possam também usufruir e receber a bênção do Senhor. Deus te abençoe, a você, a sua família. E estejamos novamente juntos na próxima semana. Fique com Deus e até lá.